Tudo começa com uma garota linda e popular chamada Akane. Ela acorda, se arruma e sai para a escola em sua Lamborghini. Você deve saber que ela é super rica e importante. Akane é uma atriz, além de ser um estudante do ensino médio. E como você pode imaginar, todos adoram seu sorriso cativante e sua persona gentil. No entanto, há um aluno da escola que não gosta dela. O seu nome é Kageno, e na maior parte do tempo, ele age indiferente com todos, incluindo ela. Ele nem mesmo sabe o nome dela, apesar de sentar bem do lado dela na sala de aula. E por causa disso, ele começa a viver na cabeça dela sem pagar aluguel. Voltando a Akane e o motivo dela se esforçar tanto para agradar as pessoas. Isso se deve a um evento trágico que aconteceu quando ela começou na indústria de entretenimento. Ela era apenas uma garota do ensino fundamental nessa época e infelizmente um perseguidor a sequestrou e a levou para sua casa, com as piores das intenções. Felizmente ela foi salva. Mesmo assim, seu psicológico ficou bagunçado naquela época. Ela acabou desenvolvendo uma persona falsa de uma garota perfeita para que todos gostassem dela, seja um professor ou um estudante qualquer. No entanto, o motorista dela ainda não apareceu para buscá-la, o que deixa ela sem escolha a não ser caminhar a pé até em casa. O problema é que isso a deixa desconfortável, pois ela literalmente nunca andou sozinha desde o incidente no ensino fundamental. E além disso, ela não sabe que o motorista foi espancado até ir pro além por uma gangue local. Quando ela entra em uma rua vazia, eles a apagam com um lenço e levam ela para um galpão vazio. E no momento em que sua consciência está desaparecendo, ela percebe uma pessoa em pé à distância. E este é Kageno. E ele está sorrindo. Akane acorda e está assustada ainda e confusa dentro do galpão. Mas os gangsters querem dinheiro de seus pais e um deles tenta maltratá-la, o que desencadeia flashbacks intensos de um incidente do perseguidor e a deixa completamente petrificada. Mas bem naquele momento, alguém invade o galpão pelo teto de vidro e se apresenta como um estiloso perseguidor de bandido. Ele espanca esse cara, fazendo com que outro também entre na briga. Ao contrário do cara que acabou de ser espancado, o outro é bastante forte, ele é um ex-oficial militar e ainda mais do que isso, ele é bastante violento e gosta disso. Mas isso não significa nada diante do nosso estiloso detonador de bandidos. E depois de derrotá-lo, ele cura seu fetiche de homem violento. Mesmo quando o oficial não pode mais continuar fisicamente, o cara continua lhe dando uma surra. Ele faz muito carinho no rosto do oficial usando uma barra de ferro. E de qualquer forma, Akane é libertada e o cara diz a ela para ter cuidado, mas tudo termina bem porque os pais de Akane usam seu poder e status social para encobrir tudo de maneira ordenada. Claro que ele não esqueceu do nosso herói das sombras e se pergunta quem ele é. E no dia seguinte, já na escola, Kageno a deixa sem palavras ao lembrar realmente o nome dela. E agora, se isso fosse um anime psicológico típico, seria o início de mais um relacionamento complicado, mas não é. É um isekai doce. Kageno vai dessa para melhor como um NPC e todos o esquecem. Ele está a caminho da terra de fantasia no mundo isekai. Este é um ponto da história em que obtemos mais contexto sobre Kageno. Kageno queria ser um herói secreto e honestamente muitas crianças querem isso, mas enquanto outros eventualmente compram a besteira moderna, ele nunca comprou. Ele seguiu outro caminho, mas na escola ele desempenha um papel de um personagem de fundo, mas durante a noite, galera, era uma ameaça que percorria toda a cidade e aniquilava gangues uma após outra. Mas era só isso. E sim, ele se esforçava muito para aprender artes marciais e várias outras habilidades de sobrevivência. E graças a isso, ele pode chutar alguns traseiros de gangues locais. Mas isso seria o limite dele. Até porque ele nunca seria capaz de lutar contra homens armados. E mesmo que de alguma forma conseguisse vencer, poderia ser esmagado por uma bomba nuclear. Sim, ele costumava ser apenas um humano comum. Mas depois de ser morto por um caminhão, como vocês já sabem como é todo isekai, Kageno se vê nos braços de uma bela dama nobre, pois ele acabou de renascer em uma família nobre e agora se chama Cid Kageno. O tempo continua passando e Cid gradualmente se acostuma a esse novo mundo. Então ele decide manter sua vida passada em segredo e nem mesmo exibir as habilidades físicas e truques que aprendeu quando costumava caçar gangues de motoqueiros. Ele também tem uma irmã mais velha chamada Claire, que ao contrário dele, faz questão de ficar longe dos holofotes e ela ainda é elogiada por todos por suas boas habilidades e ética de trabalho. Bom, é assim que Cid gosta, né? Acredite ou não, esse homem continua sua rotina noturna mesmo depois de ter morrido. Ele ainda sai e caça bandidos. E um dia, ele encontra uma criatura feia enjaulada. É óbvio que a criatura está sob algum feitiço amaldiçoado. Então Cid tenta várias coisas e realmente consegue remover a maldição dessa criatura desagradável. E para sua surpresa, a criatura revela ser uma deslumbrante elfa loira, que
parece ter perdido a memória. Então Sid enxerga isso como uma oportunidade perfeita para torná-la sua subordinada. Ele começa a contar a história de alguns heróis antigos que lutaram contra demônios, afirmando que ela é descendente desses heróis e que agora os demônios estão atrás dela. Apesar de Sid ter inventado toda essa história, ela é autêntica o suficiente para convencer a elfa, cujo nome é Alpha, e assim os dois iniciam uma organização secreta chamada Jardim das Sombras, ou Shadow Garden, com o único objetivo de impedir a seita de demônios de ressuscitar o grande rei demônio Diablo. Sid estava se divertindo demais com tudo isso, então 3 anos se passaram rapidamente. Está na hora da brilhante irmã de Sid ir para a academia, e por ironia do destino, ela desaparece, ou melhor, é sequestrada por alguém, e diante disso, Alpha aparece com algumas recrutas adicionais que ela havia recrutado nos últimos 3 anos, formando uma equipe chamada Sombra 7. Eles imediatamente iniciam a busca para encontrar a irmã de Sid e afirmam que foi a seita de demônios que a sequestrou. A seita acredita que Claire é realmente descendente dos heróis, então o plano deles é usar o corpo dela para ressuscitar o grande rei demônio Diablo. Então Alpha e as outras estão falando a verdade, por mais incrível que possa parecer. A história que Sid inventou, na verdade, é tudo real. Então a seita também é real e está realmente tentando ressuscitar Diablos. E sim, foram eles que sequestraram a irmã dele. No entanto, Sid pensa que essas garotas estão apenas brincando, então ele decide brincar junto. Juntamente com elas, ele ataca o esconderijo da seita, então o Jardim das Sombras invade e se livra deles. A confusão permite que Claire escape, sem saber que foi o irmão mais novo dela que a salvou, mas pelo menos ela está de volta em casa. E depois disso, Claire parte para a academia e Sid está ansioso para segui-la, mas ainda levará mais 2 anos antes que ele complete 15 anos, idade suficiente para ele entrar na academia Midgar. Infelizmente, Alpha revela que as garotas também terão que partir para expandir suas operações, considerando que a seita dos demônios é uma organização global. Sid então acha que não é real e se pergunta se as garotas percebem que tudo não passava de uma história que ele inventou, e isso faz pensar que estão usando a organização como desculpa para se separarem e serem livres. Seja como for, ele se despede delas e o fluxo do tempo continua. Então Sid completa 15 anos e finalmente está apto a entrar na academia. Ele prepara seu plano, então ele procura pelos outros 2 caras que parecem mais comuns para fazer amizade. Mas aqui é onde tudo dá uma reviravolta. Como toda escola sempre tem aquela garota popular, por quem todos os caras têm uma queda, mas no final ela sempre rouba a alma deles e os deixa permanentemente marcados para a vida. E neste caso, o nome dela é Alexia, e ela é da família real. E o que acontece a seguir é que Sid não sai bem em um teste e seus amigos sugerem que ele convide Alexia para sair, esperando completamente que ele seja rejeitado. Mesmo assim, Sid decide brincar com eles. Ele se aproxima de Alexia e confessa seu amor de maneira mais comum possível, sem autenticidade alguma, e para surpresa de todos, Alexia aceita sua confissão e parece que ela estava esperando por alguém como ele. Quando estão sozinhos, ela compartilha sua história e revela que é a noiva do instrutor de esgrima real deles, que ocupa uma posição elevada na hierarquia social, e logicamente não deveria haver motivo para que ela não fique com ele, mas ela acha seu noivo muito perfeito, então ela propõe que Sid seja seu namorado por enquanto para se afastar do noivo. Inicialmente Sid recusa, percebendo que seria mais problema do que vale a pena, mas ela promete dar ele uma boa grana, então ele muda de ideia. Agora Alexia e Sid começaram a passar tempo juntos e durante o treinamento de espada, quando ela admite que não é muito boa nisso, Sid a tranquiliza, dizendo que ela é muito boa. No entanto, algo sobre o que Sid disse parece irritá-la, então ela dá um sumiço, não retornando. Sid descobre que ela desapareceu e depois disso ele é preso, já que foi a última pessoa vista com ela antes do sumiço. No entanto, ele não tem envolvimento com o seu desaparecimento. Na realidade, ela foi capturada pela seita e na manhã seguinte, cientistas loucos são vistos extraindo seu sangue, acreditando que contém DNA demoníaco útil. Enquanto isso, Sid está sendo torturado pelos cavaleiros acadêmicos, que tentam fazê-lo revelar informações. Mal sabem eles que a tolerância à dor de Sid é inumana e ele age como se estivesse sentindo dor sem fornecer informações reais. E após cerca de 5 dias, a princesa Iris, a irmã mais velha de Alexa, ordena a libertação de Sid, percebendo que ele era inocente. Alpha então aparece no quarto de Sid com grandes novidades. Ela compartilha o progresso de sua organização, observando ativamente a seita. Então Sid fica aliviado ao ver que Alpha ainda está jogando junto com a história inventada por eles. E sem tempo a perder, eles decidem salvar Alexia. E rapidamente, Alpha repara um grupo de 114 soldados e a operação de resgate se inicia. E durante
durante o processo, Sid encontra aqueles cavaleiros que se divertiram maltratando ele. Então ele finaliza os caras sem remorso ou culpa. E senhoras e senhores, este é o nosso nobre protagonista. E voltando à cela onde Alexia está trancada, o cientista maluco ejeta o sangue de Alexia em uma garota mutante. E não sai como planejado, pois a mutante se transforma em um demônio e finaliza o cientista. Então Alexia vê tudo isso como uma chance de escapar, mas acaba encontrando seu noivo. E esse é o momento da reviravolta, pois descobrimos que seu noivo, na verdade, foi quem entregou Alexia para essa seita, já que seu objetivo era se tornar membro dos Cavaleiros da Távola Redonda, e o sangue de Alexia parecia ser um preço bom. E sem pensar, Alexia ataca o cara, mas considerando tudo que ela teve que suportar por causa do cientista maluco, estava muito exausta para fazer qualquer coisa. Para sorte dela, um homem aparece das sombras, e esse é Shadow. Ou pelo menos é assim que Sid se apresenta. Então o falso noivo dela revela ser um dos membros mais importantes da seita e em breve terá o 12º assento da Távola Redonda. Enquanto isso, a garota monstro mutante está causando caos por toda a cidade. Então a princesa Iris enfrenta a situação, mas não importa o quanto ela tente atacar ou derrotar a garota monstro, ela simplesmente continua se regenerando. Alpha aparece logo em seguida e se apresenta como um membro do Shadow Garden, aliviando a garota monstro do seu sofrimento e ajudando a voltar à forma humana. Então parte retornando para a cidade e Sid, usando suas habilidades impecáveis de esgrima, domina seu falso noivo, enquanto Alexia, tapada, ainda não percebeu que é o Sid. E mesmo assim, ela fica impressionada com suas habilidades de esgrima. E como último recurso, o seu falso noivo consome algumas pílulas demoníacas para despertar e ficar mais forte. Mas Sid simplesmente finaliza o cara. Quando tudo volta ao normal, Alexia encontra uma nova inspiração para dominar seu próprio estilo de esgrima após testemunhar o Shadow eliminar seu noivo. Ela também relembra como Sid elogiou seu estilo de esgrima e enquanto oferece a ele o privilégio de ser seu verdadeiro namorado. Mas ele se recusa e acaba sendo punido por Alexia. Ele vai com tudo e deixa para trás muita bagunça enquanto estava sendo punido. E na Shadow Garden, eles comemoram a poderosa atuação de Sid nesse incidente recente. No entanto, logo percebem que outro grupo está cometendo crimes e fazendo-se passar pela Shadow Garden. Por outro lado, a princesa Iris está muito curiosa sobre a seita do Diablo, quanto outro grupo que também está cometendo crimes. E essa é a Shadow Garden. Então ela forma uma equipe de investigação. E em outro lugar, Sid sobrevive ao ataque de Alexia depois de quase ser destroçado, quando encontra uma garota de cabelos cor-de-rosa chamada Sherry, a mente mais brilhante do reino. Iris a pede para decifrar um estranho artefato pertencente à seita, enquanto Sid encontra seus dois amigos, Roy e Skel, e os três vão até um lugar comprar chocolates para usar em um plano para conquistar garotas. Esse até parece um plano perfeito. No entanto, é revelado que a pessoa que administra a loja é Gamma, uma garota do Esquadrão da Sombra 7, utilizando-a para obter mais fundos para a organização. Então Sid fica impressionado e aplaude a dedicação de Gamma, sem saber que Gamma possui lojas em cada cidade ao redor do mundo e é literalmente uma das pessoas mais ricas vivas. Gamma apresenta a Sid a uma nova membra chamada Neil, a sua assistente pessoal. Sid pede a Gamma 3 chocolates de graça e ela, é claro, dá os mais caros. Então ele começa a rir com Gamma e sorrateiramente rouba uma moeda de prata. E no caminho de volta para casa, enfrentando algumas pessoas suspeitas, mas precisa se livrar dos seus dois amigos antes de intervir, né? Ele inventa que está com dor de barriga para ir ao banheiro e seus amigos entendem, aplaudindo sua masculinidade e afirmando de que nunca o esquecerão. Ele salva Alexia, derrotando aqueles que estavam dominando. Também leva um deles como refém e diz a Neil para interrogá-lo. Depois Sid conversa com Alexia, que explica sobre a falsa Shadow Garden, que tem eliminado pessoas usando o nome deles. Alexia assegura a Sid que o verdadeiro Shadow 7 não faz parte de nada errado. Então os amigos de Sid usam os chocolates para impressionar as garotas, enquanto Skel é derrotado pelo noivo de uma delas. Roy é rotulado como Stalker e é preso. Então Sid pergunta se deveria dar os chocolates a alguém, e por coincidência encontra Sherry no caminho e entrega para ela. O pai adotivo de Sherry, o vice-diretor, revela que os chocolates são provavelmente uma declaração de amor e que ela deveria dar uma resposta a Sid. Em seguida, Neil explica que a pessoa interrogada era na verdade um órfão que foi transformado em um soldado pela seita com o uso de magias proibidas. Há outro chamado Rex rondando na cidade também. Então Sid menciona o torneio de esgrima em sua academia e como seus amigos veem isso como uma oportunidade para impressionar as garotas. Neil tira suas palavras de contexto e de forma errada conclui que Sid vai lidar com Rex sozinho. Então o festival de luta com espadas acontece e o prota acaba lutando contra a princesa Rose, que é a presidente do conselho estudantil.
torneio. Ele finge ser derrotado várias vezes até que o árbitro declara sua derrota. Enquanto a princesa ainda fica um pouco impressionada, Sherry, pensando nos chocolates, diz a Sid que deveria começar sendo amigos. No entanto, ele nem se lembra o nome dela. Ela também pergunta a relação de Alexa com ele, enquanto Alexa afirma que o relacionamento deles era falso. Então Sherry comemora, enquanto Alexa está chateada por ver outra garota demonstrando tanto interesse em quem supostamente deveria ser seu namorado. 5 dias depois, quando Sid aparece na escola, a princesa Rose fala para ele sobre o assento vago no conselho estudantil, mas a atenção de Sid é desviada quando alguém coloca uma barreira ao redor da escola, já que ele é o único que percebe e parece que ele não pode mais usar magia, enquanto alguns homens suspeitos aparecem na academia afirmando serem da Shadow Garden e declaram que tomará conta de tudo ali. A princesa Rose tenta detê-los, mas como ela não pode usar magia, ela nunca teria chance. Sua espada acaba quebrando e ela fica gravemente ferida à beira da morte. Mas antes que eles pudessem dar o golpe final, Sid aparece, recebe o ataque no lugar dela, cai no chão ferido, enquanto em sua mente ele pensa em salvar a garota, enquanto luta contra os bandidos, e isso parece algo legal e heróico. Porém, Rose, sendo uma donzela doce, demonstra o quanto ama o prota. Mas o problema é que ele morreu. E galera, eu já aviso que a história tem continuação e para não perder, deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal. E agora escolha o próximo vídeo top que eu deixo aí na tela. Te vejo lá.